sobre... Olá pessoal, meu nome é Vitória e a gente vai falar um pouco sobre os ácidos carboxílicos, mais especificamente aonde que eles ocorrem, como que eles estão ocorrendo, e vamos ver também um pouquinho sobre as suas aplicações e principalmente sobre a estrutura desses ácidos carboxílicos. Essa videoaula é referente à disciplina de Química Orgânica 2, do curso de Bacharelado em Biotecnologia, da Universidade Federal da Paraíba. Então, em relação à estrutura, na química orgânica, né, os ácidos carboxílicos eles vão ser uma função orgânica que se referem aos oxiácidos orgânicos, né? Por quê? Porque eles são caracterizados por serem formados por um grupo carbonilo e por uma hidroxila, né? Hidroxila, aqui a gente consegue ver o OH, né? Em que, como a gente consegue ver aqui nessa estrutura ou nessa aqui, esse tipo de molécula, eles vão ter sempre um radical aqui no Y. Esse Y ele pode ser ele pode ser um radical orgânico, como um alquila, um alquenila, um arila ou um hidrogênio. Essas substâncias elas são polares, né? E elas vão ter o mesmo comportamento dos álcools quanto à solubilidade. Por quê? Porque eles formam ligações duplas de hidrogênio entre si, através das ligações de hidrogênio diméricas, ou com moléculas de outra espécie também, né? E por isso esses ácidos carboxílicos eles apresentam praticamente o mesmo comportamento dos álcools quanto à solubilidade, ou seja, eles são bem miscíveis, né? E aí vai diminuindo a solubilidade com o aumento da cadeia carbônica. Por exemplo, o ácido aromático mais simples, que é o ácido benzoico, por apresentar já um elevado número de carbonos, ele não tem muita solubilidade em água. A gente vai ver um pouco mais lá na frente sobre o ácido benzoico. Eles também são solúveis em alguns solventes menos polares, como o éter, o álcool e o benzeno. Outro fator interessante aqui de se observar é que os grupos ligados ao C-O, eles estão no mesmo plano que as outras ligações que se estendem do carbono, eles estão no mesmo plano, né? E essas ligações estão a 120 graus entre si, formando um ângulo de 120 graus, né? E a ligação do carbono e do oxigênio, essa ligação dupla aqui, ela vai sempre ser a ligação mais forte da cadeia desse tipo de composto. Aqui, então, né, esse grupo ele é característico de uma família de compostos, também chamados de compostos acilas ou derivados de ácidos carboxílicos. Alguns derivados aí embaixo dos ácidos carboxílicos, como a nitrila, o éster, o ácido anidrido e o ácido clorídrico. Como a gente consegue ver aqui, então, a permanência dessa cadeia carbonila e as variantes aqui dos radicais. Aqui uma representação da característica da estrutura de ressonância que os ácidos carboxílicos podem ter, né? Então, observem que os elétrons dos radicais vão sempre se mover até o oxigênio. Justamente por conta dessa ligação dupla aqui, formando essas estruturas de ressonância.
Então, os principais representantes que eu vou citar nesse vídeo é o ácido fórmico, o ácido acético, o ácido butírico, o ácido oxálico e o ácido lático. Mas existem outras ocorrências naturais dos ácidos carboxílicos, né? Então, o ácido fórmico, ele vai receber esse nome porque a sua primeira obtenção foi por meio da destilação de formigas vermelhas, que através da picada, né, elas injetam o ácido carboxílico no organismo que foi picado, né? Na nomenclatura oficial, o ácido fórmico ele se chama ácido metanoico, cuja fórmula estrutural... Que merda. Ai. Vou cortar essa parte. Então, o ácido fórmico, ele é um dos principais representantes, porque ele também é um dos que possuem mais aplicabilidade. O ácido fórmico ele vai receber esse nome porque a sua primeira obtenção foi por meio da destilação de formigas vermelhas, que vão injetar, né, o ácido carboxílico ao picar algum tipo de organismo. Eles injetam esse ácido através da picada deles, né? E tem diversas aplicações, como germicida, desinfetante e entre outros. A nomenclatura oficial dele vai ser ácido metanoico, né? E a fórmula estrutural é essa aqui. Ele vai ter uma hidroxila, o carbono dupla O e um hidrogênio bem aqui, né? Ele é encontrado encontrado também, das formigas vermelhas, ele é encontrado em abelhas, na ortiga, no pinheiro e em alguns frutos. Esse ácido ele é usado como mordente na produção de monóxido de carbono, no tratamento contra reumatismo, na produção de ácido oxálico, como germicida, como desinfetante e na produção de outros produtos orgânicos também. Né? Mas atualmente o ácido fórmico ele é obtido por meio da reação entre o monóxido de carbono e a soda cáustica, em que se obtém primeiro o metanoato de sódio e depois esse metanoato de sódio reage com ácido sulfúrico e vai produzir o ácido metanoico como um dos produtos. A gente consegue ver que a reação da obtenção dele, já não a ocorrência natural, né, mas a obtenção dele de forma sintética. Agora, um outro representante bem interessante também é o ácido acético, né? Ele é um ácido saturado de cadeia aberta, né? E na forma impura, o ácido acético ele é conhecido como vinagre. E quando ele está livre de água, ele é conhecido como ácido acético glacial. Ele é conhecido por ser um ácido fraco, corrosivo, com vapores que causam irritação nos olhos, ardor no nariz e garganta. Ele é um reagente químico largamente utilizado, muito utilizado, né, na indústria química, usado na produção de PET, né, do politereftalato de etileno. O PET, que é utilizado em garrafas plásticas, né? O ácido acético também é produzido sinteticamente
e a sua ocorrência natural se dá pela fermentação bacteriana, né? Mas ele também é produzido na indústria química, né? Ele vai possuir estruturalmente um grupo funcional carboxila também, né? E vai ter grande polaridade, assim como a maioria dos ácidos carboxílicos, né? E a sua ocorrência natural se dá por produção, se dá pela ação de bactérias, né? Fermentativas. Já o ácido butírico, corrigindo aqui, é o ácido butírico, né? É um ácido monocarboxílico saturado de cadeia aberta. E ele é encontrado na manteiga rançosa e é responsável pelo sabor e o odor específico, né? E dessas manteigas rançosas, e é formado após a ação de micro-organismos sobre as moléculas de gordura, sobre os triglicerídeos da manteiga. Presente, mas ele também está presente no queijo e até mesmo no vômito e no suor. Ele é característico do odor de suor corpóreo, aquele odor corpóreo característico, sabe? Ele é muito usado também como componentes dessas manteigas, né, que contribui para a saúde intestinal. Ele é usado também são usados os estéreis de ácidos butílicos, eles são usados para serem sabores artificiais e agentes plastificantes, né? E como eu citei, os sais de cálcio, oriundos deles, são usados no tratamento de couro também. Obrigada.